a partir do verso 27, diz assim, o santo texto: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sempre havendo processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com muito medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Senhor, estamos diante da Tua palavra, mas desta vez precisamos de graça e misericórdia. Que o Teu Espírito venha, Senhor, nesta noite, tratar, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Que tenhamos clareza, Senhor, de pensamento para compreender a Tua palavra. Que o coração em chamas, ó Senhor, para sermos tratados pelo Teu Espírito. Que possamos, ó Senhor, nessa noite, ser edificados e transformados de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Assentados. Tem uma coisa que faz parte da vida de todos nós, em maior intensidade ou menor, mas é fato que todos nós passamos por isso, que são as surpresas. Todos nós experimentamos surpresas na vida. Algumas boas, outras nem tanto. Você, às vezes, é surpreendido com uma festa de surpresa de aniversário, com um presente inesperado. Às vezes você é surpreendido por um problema na família, um problema no carro, um problema que você não estava esperando. Tivemos uma surpresa há um ano e pouco atrás, voltamos de viagem, nossa casa tinha sido invadida, muitas coisas foram roubadas. Mas as surpresas fazem parte da vida. Pais fazem surpresas para os seus filhos, filhos fazem surpresas para os seus pais, os maridos fazem surpresas para as suas esposas, ou pelo menos deveriam fazer, não é? De quando em quando, alguma surpresa, algo surpreendente. As esposas também para os seus maridos, e assim por diante. Os amigos procuram sempre surpreender, querem sempre de alguma forma agradar de forma surpreendente. E Deus também é um Deus que costuma surpreender. Às vezes a gente olha para a Bíblia Sagrada e vamos estudando e a gente vê que em várias ocasiões Deus se agrada em fazer surpresas aos seus filhos, em surpreender aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem Ele recebe como filho. Esse texto que nós estamos diante dele, já na última meditação nossa a respeito do texto de Atos, em que Paulo e Silas estão pregando em Filipos, Deus já começa a agir de forma surpreendente. Paulo e Silas, eles expulsam o demônio daquela moça que tinha aquele espírito de adivinhação. Por causa daquele milagre, por causa da libertação daquela moça, e pelo fato de essa libertação ter trazido prejuízo financeiro
aos donos daquela moça, que era uma escrava, eles são açoitados publicamente e levados para a prisão, de uma forma ilegal, arbitrária, porque sendo eles cidadãos romanos, eles não poderiam ser tratados daquela forma. Mas nós sabemos, porque não tiveram tempo de se identificar, não é? Porque quando alguém era preso injustamente, como um cidadão romano, era preso injustamente, levado para ser açoitado ou ser punido sem que isso fosse acompanhado do devido processo legal, de uma condenação justa, bastava simplesmente que ele gritasse: eu sou um cidadão romano, e a punição acabava naquele momento. Nós vamos ver mais à frente, no episódio em que Paulo é preso em Jerusalém, no momento em que ele está sendo levado para ser castigado, não é? Ele pergunta ao oficial: vocês têm o costume de condenar o cidadão romano para ser açoitado sem que haja um julgamento? E na mesma hora o soldado para com aquela prática, com aquela atitude com relação a Paulo. Eles estão presos injustamente, e surpreendentemente, à meia-noite, enquanto eles cantavam hinos de louvores a Deus, os outros presos escutavam, Deus faz com que um terremoto abata toda aquela prisão, as algemas das cadeias se soltam, não é? E eles se veem livres daquela situação. Deus agindo de forma surpreendente. E esse texto vai nos mostrar mais algumas surpresas. Esse texto vai nos falar de mais algumas surpresas que acontecem no decorrer dessa história que nós lemos e sobre a qual vamos meditar um pouco nessa noite e tentar tirar algumas aplicações sobre algumas surpresas que Deus traz às vezes sobre nós, ou permite que nós passamos por elas para nos edificar, para nos salvar, para nos justificar, para nos trazer para o centro da sua vontade. Nós vemos aqui no texto, no começo do texto que nós lemos, capítulo verso 27, não é? E até o verso 30, nós vemos que a primeira pessoa que se surpreende nesse texto é o carcereiro. O texto diz que ele estava dormindo e de repente ele acorda. O terremoto não conseguiu acordar aquele homem. De forma surpreendente, o terremoto não fez com que ele acordasse. Ele estava dormindo, aconteceu o terremoto, as portas se abriram, as cadeias se soltaram, não é? E ele não viu nada. Um sono profundo, não é? Mais ou menos igual o meu sono quando o relógio desperta 4h30 da manhã, não é? Eu vou lá e, por instinto, eu aperto o botãozinho da soneca para ele despertando de 5 em 5 minutos. Aí quando é umas 10 para 5 eu levanto, não é? Eu tenho que acordar na prestação, não consigo acordar de uma vez. Aquele homem estava num sono profundo, mas quando ele acorda, de repente, por algum motivo ele se desperta do sono, ele tem uma grande surpresa. As portas da cadeia estão abertas, as prisões estavam soltas, e imediatamente aquela surpresa traz nele uma reação de pânico. Ele fica como que paralisado, porque perder um prisioneiro para um oficial romano era algo assim punido com muito rigor. Se o preso condenado à morte fosse perdido, a pessoa que era responsável por cuidar dele recebia a pena no lugar do prisioneiro. Então Paulo e Silas estavam presos, estavam no interior do cárcere, ou seja, no setor de segurança máxima daquela prisão, e de repente aquele homem acorda e tem uma surpresa: todos os presos escaparam. E se aquele monte de presos tinha cada um a sua condenação, todas aquelas condenações viriam sobre ele. Seria uma grande vergonha, seria um grande opróbrio, seria um grande vexame. E aquele homem então, ele pega a sua espada e ele quer se suicidar para não ter que passar por aquele problema. Mas aí então ele é surpreendido mais uma vez, porque quando ele vai se matar, uma voz vem lá de dentro da prisão. E Paulo diz assim: não faça mal a você mesmo, não faça isso, porque todos estamos aqui, nem de nós fugimos, nem Paulo e Silas e nem os outros presos fugiram. A gente fica olhando e diz: mas por que os outros não fugiram? Eles não eram crentes, não eram cristãos, provavelmente estavam presos ali porque tinham feito alguma coisa errada. Mas tamanho foi a ação de Deus, o poder de Deus manifestado naquele lugar, que os outros presos simplesmente não tiveram uma atitude de fugir. Não seria exagero nós crermos que todos aqueles presos se converteram naquela ocasião, entregaram sua vida a Cristo. O texto não fala isso, não temos base bíblica para afirmar isso, mas não seria exagero afirmarmos também, porque nenhum deles fugiu.
forma surpreendente, o texto diz que quando aquele homem ouve a voz do apóstolo Paulo dizendo que eles não fugiram, ele pede uma luz, ou uma tocha, ou uma lamparina, e entra dentro do cárcere e verifica pessoalmente que todos os presos estão ali. E ao verificar aquilo, ele traz Paulo e Silas para fora, e aí ele faz uma pergunta que é um pouco intrigante nesse texto, que às vezes passa meio despercebido por nós não prestamos muita atenção. Porque ele traz o Paulo e Silas para fora e pergunta assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas se você observar, o medo que aquele homem tinha já não tinha mais sentido. O medo dele era que os presos haviam sumido e que ele ia ser punido no lugar. Mas agora ele descobre que os presos não fugiram, os presos estão ali. Então ele não sofreria mais nenhuma punição. Por que ele estava trêmulo e pedindo para Paulo e Silas como ele deveria ser salvo? Porque agora não seria castigado mais. O motivo do medo que ele havia passado há alguns instantes simplesmente não existia. Talvez ele poderia agora respirar aliviado assim: ainda bem que ninguém fugiu, vou fechar tudo isso aqui de novo e agora vou descansar. Mas a atitude daquele homem foi tirar Paulo e Silas para fora e perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque aquele homem ele tem uma outra surpresa. Ele é surpreendido pela consciência de que é um pecador perdido. A isso nós chamamos, a essa surpresa de Deus, a esse ato de surpreender de Deus, nós chamamos de regeneração. Ao se deparar com aquela situação na prisão, Paulo e Silas, naquele lugar, o agir sobrenatural de Deus, aquele homem é tomado por uma convicção de pecado. Ele é tocado no seu íntimo, na sua alma, em saber o seguinte: olha, o problema não é a punição dos romanos, o problema não é a punição dos meus superiores com relação aos presos terem fugido, mas o meu problema é na alma, eu preciso de salvação. Aquele homem ele é surpreendido pelo ato sobrenatural do Espírito Santo, e ele é tocado por uma convicção de pecado e de necessidade de salvação. E quando ele é surpreendido dessa forma, ele diz: eu preciso de salvação. E o que eu devo fazer para ser salvo? E aí então os apóstolos respondem a ele: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Irmãos, aqui a gente já vai aprendendo algumas lições sobre esse texto. Que muita gente frequenta a igreja, foi batizado, tem cargo na igreja, às vezes é até obreiro, mas ainda não foi surpreendido pelo fato de que é pecador e que precisa da graça de Deus. Há pessoas que apenas mudaram de religião, que apenas estão frequentando uma religião diferente. Há outras pessoas que apenas estão vivendo na religião em que foram educadas desde criança. Estão sendo aí, simplesmente dão continuidade à tradição da família de fazer parte de um grupo religioso, mas não foram surpreendidas ainda pela convicção de pecado. E eu quero hoje orar em nome de Jesus e pedir para que essa surpresa que aquele carcereiro teve naquela noite, naquela prisão, possa vir sobre todos aqueles que não tiveram essa experiência ainda, aqui não, onde quer que seja. Porque a salvação ela precisa necessariamente passar pela convicção de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Porque quando nós apenas nos aderimos a alguma religião, ou algum grupo religioso, ou algum grupo cristão, e não passamos por essa convicção de que somos pecadores e que precisamos de Jesus, nós nos tornamos pessoas espiritualmente vazias, pessoas espiritualmente fracas, estamos apenas perdendo tempo com práticas religiosas e não conhecemos a Deus e não amamos o Senhor de fato. Porque só pode amar a Jesus aquele que sabe que é um pecador. Nós precisamos, irmãos, assim como aquele carcereiro, ter a absoluta convicção de que precisamos de um Salvador. Mas infelizmente nós vemos muito claro que as pessoas não acham que precisam de um Salvador, sejam elas religiosas ou não. Há muitos religiosos que caem na sua própria justiça, que acham que porque fazem tudo certo, não fazem nada errado, estão bem com Deus. Acham que porque estão prosperando, está tudo bem com Deus. Mas o processo de salvação ele começa com a convicção de pecado. O
O processo de salvação começa com Isaías dizendo: ai de mim, eu estou perdido. O processo de salvação começa com Pedro dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. O processo de salvação começa com o pródigo no meio dos porcos dizendo assim: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai há abundância de pão. Deus surpreende aqueles a quem Ele quer salvar, mostrando a realidade sobre eles. Então, se eu e você nessa noite ainda não passamos por essa surpresa, que o Espírito Santo nos surpreenda hoje, que nos revele a verdade sobre nós, e mostre a podridão do nosso coração, a miséria em que nós estamos vivendo e a necessidade que nós temos do Salvador. Aquele carcereiro que é surpreendido. Você olha para o texto e fala assim: do que esse homem está falando? Ele não seria mais punido, ele não seria mais castigado, não perdeu nenhum preso, mas ele teve consciência de que precisava de um Salvador. E Deus surpreendeu aquele homem naquela noite, para mostrar que amava aquele homem e que estava disposto a salvar. Segunda surpresa que nós vemos nesse texto está na surpresa dos discípulos de Jesus, versos 31 a 34. Porque naquele ambiente, numa prisão escura, talvez fria, insalubre, amarrados numa posição desconfortável, mas louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, de repente uma oportunidade de evangelizar e testemunhar de Jesus. Os discípulos, eles são surpreendidos porque de repente tem uma oportunidade para pregar. Alguém dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Alguém sedento, num momento de tribulação, num momento de dificuldade, num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento em que a fé estava sendo provada. Aqueles homens, eles têm a oportunidade agora de falar o amor de Deus, não só para uma pessoa, não só para os presos que estavam à sua volta, mas uma família toda é salva naquela noite. Eles são surpreendidos com isso, porque eles amavam a Jesus, eles continuaram louvando a Deus em meio à tribulação, eles continuaram falando das grandezas de Deus através dos cânticos espirituais. Os hinos eram hinos de louvores a Deus. Creio aqui que eram cânticos que nós chamamos de cânticos de exaltação ao Senhor. Conversava essa semana com uma irmã sobre algumas letras de músicas, né? Nós temos algumas letras hoje de músicas que se dizem cristãs, mas que são absolutamente antropocêntricas. O centro é o homem. Olha para mim, dá para mim, vem para mim, e é tudo mim, tudo tem a ver conosco, não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com a adoração a Deus. E eu, de algum tempo para cá, eu já venho observando isso, assim, venho tentando cada dia mais cantar louvores que exaltem a Jesus. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grande é o Senhor e digno de louvor. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Cantos que exaltem o Senhor, que falem da grandeza de Deus, que falem do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que não tenham a ver conosco, com aquilo que nós queremos, almejamos ou precisamos. E eu quero crer que esses hinos, porque o texto diz que Paulo e Silas estavam cantando hinos de louvores a Deus, e agora eles são surpreendidos, uma família inteira, atenta à pregação, querendo aproveitar a oportunidade daquela noite, conscientes do seu pecado, tomando uma atitude e assumindo um compromisso de romper com o paganismo, de romper com aquela vida, de serem batizados, e uma família agora que está celebrando, que está festejando, que está pondo a mesa para celebrar, não um livramento da mão dos romanos, não um livramento de uma punição que poderia vir, não o fato de os presos não terem fugido, mas o texto diz que aquela família está celebrando com grande alegria o fato de terem recebido a salvação em Cristo. Aleluia! Porque quando alguém é surpreendido por Deus, e ele é convencido do seu próprio pecado, e ele então se rende ao Senhor Jesus, ele levanta as mãos e diz: Senhor, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. E ele então ouve a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e através da pregação ele crê no Senhor Jesus, ele toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo, ele rompe com o padrão da velha vida, manifestando isso através do batismo,
é isso, é o romper de uma aliança velha e o estabelecer de uma nova aliança. O resultado disso é uma alegria incomparável, uma alegria indizível. E os apóstolos aqui, eles são surpreendidos com uma família salva. E aqueles irmãos agora, eles lavam os vergões de Paulo e Silas. Talvez peguem uma roupa nova, coloquem neles, levam eles para jantar, e agora eles são batizados, são filhos de Deus, estão salvos para a glória do Senhor. O texto continua nos mostrando uma outra surpresa. E a surpresa agora é dos magistrados, dos versos 35 até o verso 39, porque os magistrados são surpreendidos com duas coisas. A primeira é que Paulo e Silas não eram quem eles pensavam que fossem ser. Naquela caravana tinha pelo menos 4 pessoas: Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Lucas e Timóteo eram praticamente gentios. Timóteo, mesmo sendo meio judeu, filho de mãe judia, mas era filho de pai grego também. Provavelmente se vestia como grego, falava como grego, se portava como grego. Lucas era grego mesmo. Mas Paulo e Silas talvez se vestissem mais como os judeus. E aqueles homens que haviam prendido Paulo e Silas, agora eles são surpreendidos pela notícia. Porque passado a noite, talvez eles também perceberam que houve um terremoto na cidade, tinham coisas mais importantes para tratar. Paulo e Silas já haviam sido castigados. E olha, vai lá, está passando a noite na cadeia, pode soltar aqueles dois. E aí então os oficiais de justiça chegam para soltar o Paulo e os Silas, e o Paulo fala assim: não, eles nos envergonharam publicamente, nós não passamos por um julgamento injusto, vão soltar a gente assim na surdina, nós vamos ter que vir aqui pedir desculpa, eles vão ter que vir aqui soltar a gente. Então quando os oficiais de justiça chegam e falam assim: vocês não sabem o que vocês fizeram, tem uma notícia ruim para dar para vocês. O quê? Aqueles dois homens são romanos. Em alguns casos, castigar o cidadão romano, expor o cidadão romano ao opróbrio, à vergonha, como eles fizeram, era punido com a morte, era punido com a perda do cargo. E aí os magistrados são surpreendidos e falam assim: e agora? Aqueles homens não eram pensados. Aqueles homens não deveriam ter passado pelo processo que nós fizemos com que eles passassem. E aí eles tiveram que publicamente ir até a prisão, se retratar e pedir desculpas. E às vezes Deus nos surpreende também nessa área da nossa vida. Porque há momentos em que a gente é surpreendido por Deus em fatos que a gente acha que está passando por injustiça e que precisa se defender. E, na verdade, nós não precisamos nos defender. Porque quando a gente se defende. Quando a gente não se defende, Deus defende a gente. E Deus mostrou para aqueles homens, aqueles magistrados, que aqueles servos dele não deveriam ter passado por aquilo. E não podiam sair desonrados daquele jeito. Se Paulo e Silas vão embora de forma furtiva, como os magistrados queriam, a igreja ia cair no descrédito. Aqueles pregadores não eram nada, aqueles pregadores não eram ninguém. Esse povo é um povo de segunda categoria. Esse povo não tem importância. Mas apesar de, a partir daquele momento, não. A partir daquele momento eles tiveram um upgrade, vamos dizer assim, no conceito que a sociedade tinha da igreja recém-estabelecida ali na casa de Lídia. E aqueles homens então têm uma surpresa de que eles tinham cometido um erro e precisavam se retratar. E a última surpresa do texto está no último versículo que nós lemos, que Deus surpreende a igreja. E a surpresa que a igreja tem é que o Senhor havia livrado os seus servos da prisão e da vergonha que eles haviam passado. E agora, baseado nesse testemunho da manifestação do poder de Deus, eles têm ânimo para prosseguirem na missão. Verso 40 aí diz que Paulo e Silas então vão até a casa de Lídia, onde a igreja estava reunida. Quem era a igreja ali? Lídia, com sua família, as pessoas trabalhavam com ela. Timóteo estava ali também, não é?
Timóteo estava lá, Lucas, perdão, estava ali também, muito obrigado, né? Talvez a família do carcereiro já também. E agora Paulo e Silas então chegam ali, confortam, consolam aqueles irmãos, dizendo assim: Deus nos surpreendeu, Deus é poderoso, Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E isso anima aqueles irmãos. E eles são confortados, eles são consolados, eles são animados, eles são motivados a continuar firmes na obra do Senhor. E o texto termina aí no verso 40 dizendo que o Paulo e Silas vão embora dali. E agora o Lucas já não fala mais na primeira pessoa. Provavelmente o Lucas tenha ficado em Filipos para ser o líder daquela igreja por algum tempo. Então, olhando toda essa história, olhando todos esses aspectos, algumas lições nos são ensinadas a partir desse texto. E a primeira lição que nós aprendemos a partir desse texto é que Deus nos surpreende. Deus surpreende aqueles que não foram salvos ainda com a mensagem do Evangelho, com a consciência de pecado e com a oportunidade de salvação. Então, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, e se estão ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está tocando no teu coração, e você sabe que é um pecador e que precisa se converter, faça isso hoje, ou aqui, ou à distância, clame ao Senhor Jesus por salvação, e diga: eu preciso ser salvo, eu sou um pecador, eu estou perdido, eu confesso a minha condição, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. A outra lição que nos é possível aprender com esse texto é que Deus nos surpreende a cada instante, nos dando oportunidade de participarmos e desfrutarmos de milagres extraordinários, de salvação de vidas, de livramento de prisões, de restauração da vergonha, tirando o opróbrio, tirando a vergonha, tirando o vexame. Ele é o Deus que trabalha por nós. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso, que é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então eu e você não podemos deixar de orar com convicção, eu e você não podemos deixar de adorar a Deus, não devemos deixar de glorificar o Senhor, não devemos deixar de obedecer ao Senhor, não devemos deixar de amar ao Senhor e de servi-lo com integridade, porque numa hora em que eu e você menos esperarmos, Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai derramar sobre nós a sua graça, Ele terá misericórdia de nós, Ele vai agir de forma extraordinária na nossa vida, de forma surpreendente, fazendo com que nós sejamos abençoados e também possamos abençoar pessoas à nossa volta. Gente que você nunca imaginou que podia se converter. Gente que você nunca imaginou que gostaria de conhecer Jesus. Poderá chegar em você e dizer assim: olha, eu quero entender melhor isso, como é que funciona? Esse Jesus que você serve, eu preciso desse Jesus também. E o Senhor Jesus quer nos surpreender, salvando aquelas pessoas que nós oramos por elas já há algum tempo. Ou aquela pessoa que precisa de salvação, que está perto de nós há tanto tempo, que nós já começamos a orar por elas ainda. E a última lição que esse texto nos traz é que a comunidade cristã, o povo de Deus, precisa viver o sobrenatural de Deus para continuar motivado a caminhar nesse mundo enquanto Jesus não vem nos buscar. Irmãos, nós somos o povo que experimenta o poder de Deus. Amém? Amém. Nós somos o povo que crê no Deus que faz milagres. Nós somos o povo no Deus que crê no Deus que abre portas onde não existe. Nós somos o povo que criou do nada, que crê no Deus que criou do nada todas as coisas. Irmãos, nós precisamos viver o transcendente, nós precisamos transcender, nós precisamos viver o sobrenatural. Nós somos o povo que vai viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Nós precisamos orar para os endemoniados e eles serem libertos. Nós precisamos clamar ao Senhor em muita tribulação e ver o Senhor responder com um milagre, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Jesus falou quando ressuscitou e se manifestou aos seus discípulos, ele falou assim: olha, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome vocês falarão novas línguas, expulsarão os demônios.
não acontece, a gente começa a esfriar na vida espiritual. Quando nós deixamos de experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós começamos a entrar no piloto automático. A fé começa a ser terceirizada, começa a ser burocrática. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que tem uma surpresa nova para nós a cada dia. Assim, nós tivemos muita coisa boa no encontro da Jales esse ano. Mas eu trouxe uma coisa de lá, que eu estou tentando colocar em prática na minha vida todo dia. É aprender a orar igual o pastor Roberto Braz. Chegar de manhã assim, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida hoje. E eu quero viver o propósito do Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem promessas para cumprir na minha vida hoje. Eu quero que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida. Glória a Deus. Eu não levantei da cama simplesmente para viver como um animal vive. Porque, irmãos, viver para comer e beber, qualquer animal faz isso. Isso não é ser cristão. Ser cristão é andar com Jesus. Aleluia. Ser cristão é desfrutar do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. É encontrar com alguém que está frente e falar assim: Jesus ama você, Deus tem algo novo no da sua vida. É encontrar com o enfermo e abençoar a vida dessa pessoa. É ter uma palavra de esperança, uma palavra de fé. É olhar para o avô e falar assim: o que está acontecendo aí? Eu vou orar e Jesus vai dar um jeito nesse negócio. E o milagre vai acontecer. Aquela igreja de Filipos se torna uma das melhores igrejas dessa que o apóstolo Paulo abriu. A carta aos Filipenses é a carta mais alegre do apóstolo Paulo. Uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, mas uma igreja que tinha uma história de testemunho do poder de Deus para contar. Quem chegava naquela igreja e disse: olha, nós estamos aqui porque um dia veio um homem pregar nessa cidade. Esse homem era o apóstolo Paulo. E Paulo pregou. E uma moça endemoniada foi liberta. E aí, porque essa moça foi liberta, eles foram parar na cadeia. Mas sabe o que aconteceu? Deus fez tremer aquela cadeia. O carcereiro se converteu. E os magistrados ficaram envergonhados. E nós fomos cheios do poder de Deus, da graça do Senhor, cheios de ânimo. E estamos aqui servindo a Deus para a glória dele. Temos um testemunho de fé para contar. Testemunho de poder para contar. Irmão, sem conversa conosco, houve testemunho de fé na nossa boca? Será que nós chegamos para as pessoas e falamos assim: olha, eu tenho um testemunho para contar alguma coisa que Deus fez na minha vida essa semana e você não vai acreditar? Foi uma surpresa para mim. Olha, eu tenho um outro testemunho. Você começa a contar testemunho todo dia para as pessoas. Gente, olha e fala assim: puxa vida, esse Deus é de verdade mesmo. Eu quero isso aí. Agora, se as pessoas olham para a gente e falam assim: a situação está difícil, eu falo assim: está mesmo, está muito ruim. Olha, vou falar um negócio para você: as coisas estão subindo. Eu falo assim: vai ficar pior. Né? Eu estou com uma dor no estômago aqui, você fala assim: e eu então? A gente não vai nem animar a gente, nem os outros. Não vamos ser igreja de Jesus. Deus quer manifestar o poder dele na nossa vida, amém? Amém. Mas para isso é preciso que nós tenhamos a convicção de que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. Entreguemos a nossa vida a Ele, façamos uma aliança com Ele através do batismo, da confissão de fé, e vivamos para a glória do Senhor, desfrutando o poder de Deus e manifestando o reino dele por onde nós passarmos. E Deus vai fazer milagres através da nossa vida. Deus quer nos surpreender, irmãos. Deus tem surpresas que nós nem imaginamos para fazer na nossa vida. Como eu disse, eu aprendi essa oração com o pastor Roberto, eu estou fazendo ela todo dia. Senhor, hoje eu sei que o Senhor tem propósito para cumprir na minha vida. Eu quero participar disso. Eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida. Eu planejei um monte de coisa, mas está nas tuas mãos. Eu quero que seja a sua vontade na minha. Senhor, eu sei que o Senhor tem promessas para cumprir. Porque o Senhor tem promessas maravilhosas a nosso respeito. E eu quero também desfrutar do cumprimento dessas promessas. Eu tenho orado todo dia assim. Eu quero convidar você a orar também nessa noite. Orar, se você ainda não tem certeza da salvação, ore confessando ao Senhor que você é um pecador que precisa de um Salvador. Pastor, isso aqui é tudo crente, ele está na igreja já faz 20 anos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ter certeza da salvação. Convicção de que vai para o céu. Irmãos, eu não tenho o mínimo medo de ir para o inferno. Eu sei que o inferno eu não vou, porque não depende de mim.
porque eu tenho um Cristo que me salvou, que morreu na cruz no meu lugar, e por causa dele eu vou morar no céu. Não é pelos meus méritos, não é pela minha bondade, não é pela minha perfeição, mas é por causa do meu Salvador que eu vou morar no céu. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Eu quero viver a minha vida para glorificar aquele que me salvou, porque Ele me amou primeiro, por isso eu amo. Por isso eu vivo falando do amor dele, porque Ele me amou primeiro. Então, se você não tem essa certeza da salvação, peça para que o Senhor mostre a verdade sobre você hoje. E que essa realidade sobre o seu coração seja tão grande que você corra para Jesus. Agarra nele e não largue nunca mais. E ame o Senhor com toda intensidade, com todo amor, com toda devoção, com toda alegria, com todo entusiasmo, de forma que você manifeste o poder de Deus por onde você andar em tudo que fizer. Amém. Vamos orar juntos? Amém? Vem para frente.